A disputa judicial pelo controle da Igreja Casa, em Goiânia, ganhou um novo e importante capítulo. O pastor e cantor gospel Davi Passamani, fundador da instituição, sofreu uma derrota na primeira fase do processo em que tenta reassumir a administração da igreja. Em decisão publicada no dia 5 de julho de 2026, a 16ª Vara Civil e Ambiental de Goiânia negou, em caráter inicial, o pedido para afastar a atual diretoria e nomeá-lo administrador provisório da entidade. O caso amplia uma disputa que já mobiliza o meio evangélico e envolve acusações de irregularidades administrativas, questionamentos sobre a gestão financeira da igreja e os desdobramentos da crise institucional enfrentada após as denúncias que envolveram o fundador. Na ação judicial, Davi Passamani sustenta que a atual administração da Igreja Casa promoveu um esvaziamento financeiro da instituição. Segundo o pastor, receitas provenientes dos royalties da Casa Worship, ministério de louvor ligado à igreja e reconhecido nacionalmente, estariam sendo direcionadas para fora da contabilidade oficial da entidade. Com base nessas alegações, Passamani pediu que a Justiça determinasse o afastamento imediato da presidente Mariana Lovaglio Dantas Moura e do tesoureiro Átila Moura Barbosa, além de requerer sua nomeação como administrador provisório até a conclusão do processo. Enquanto isso, a defesa da Igreja Casa apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo os representantes da instituição, a queda na arrecadação não decorre de supostas irregularidades administrativas, mas dos impactos sofridos pela Igreja após a prisão de Davi Passamani e da repercussão das denúncias de assédio envolvendo seu nome. A defesa também afirma que a criação de uma nova pessoa jurídica teve como objetivo preservar a continuidade das atividades da Igreja e desvincular institucionalmente a entidade da imagem do fundador, evitando maiores prejuízos às atividades religiosas e administrativas. Ao analisar o pedido liminar, a juíza Viviane Atalá, da 16ª Vara Civil e Ambiental de Goiânia, reconheceu que Davi Passamani participou da fundação da Casa Ministério Cristão e presidiu a instituição durante mais de 6 anos. Entretanto, a magistrada entendeu que os documentos apresentados até o momento não demonstram que o pastor possua legitimidade jurídica para requerer a destituição da atual diretoria. Na decisão, a juíza destacou que organizações religiosas possuem autonomia para definir seus dirigentes conforme estabelecem seus próprios estatutos. Dessa forma, a escolha e eventual destituição da presidência e dos demais administradores compete, em princípio, à Assembleia da própria instituição, salvo situações excepcionais previstas em lei ou devidamente comprovadas no processo. Por essa razão, o pedido de afastamento imediato da diretoria e de nomeação de Davi Passamani como administrador provisório não foi acolhido nesta fase inicial da ação. Apesar da negativa, o processo continua em andamento. A magistrada concedeu ao pastor o prazo de 15 dias para apresentar documentos capazes de demonstrar sua legitimidade para propor a ação. Caso essa comprovação não seja apresentada dentro do prazo estabelecido, a petição inicial poderá ser indeferida, impedindo que o judiciário avance para a análise das acusações relacionadas à gestão financeira da Igreja. Isso significa que, antes mesmo de examinar o mérito das alegações sobre eventual esvaziamento patrimonial ou destinação de receitas da Casa Worship, a Justiça avaliará se Davi possui legitimidade para representar os interesses da instituição nesse tipo de ação. A disputa pela administração da Igreja Casa ganhou ainda mais repercussão após a manifestação pública da pastora Giovanna Lovaglio, ex-esposa de Davi Passamani. Embora ela não tenha comentado detalhadamente o conteúdo da decisão judicial, sua publicação nas redes sociais chamou a atenção de membros da igreja e de pessoas que acompanham o caso. Será que eu vou precisar contar para as pessoas o que você tentou fazer com a minha filha, quando ela ainda era bem menor? Por que você não teve essa mesma urgência em me acompanhar depois de eu ter te perdoado para fazer um teste de HIV que você me pediu para fazer? Ah, não, mas você quer falar de banda, né? Então vamos falar de banda. Vamos falar então das cantoras que você também assediou,
que você destruiu o coração? Será que eu vou ter que te lembrar do Réveillon e da história da escada que eu fiquei sabendo? Será que eu vou ter que te lembrar da sua rotina de me esperar dormir para ir deitar com essa mesma pessoa? Porque até aqui eu tenho tentado encobrir o coração das suas filhas porque eu amo essas meninas. Por que você não tem a mesma urgência em se preocupar em colocar comida na mesa do teu filho? Por que você não teve esse mesmo zelo com a igreja que você abriu e que você usou do dinheiro que estava lá para fazer festas, para comprar bebidas? E sabe por que eu falo isso? Porque você juntou esse extrato na ação em que você dizia não ter dinheiro para pagar a pensão do seu filho. Por que você não tem essa mesma urgência? Aliás, em se preocupar com a escola do seu filho, que quase deixou de estudar, porque ficamos meses e meses sem conseguir pagar. Graças a Deus a escola cheia de mulheres me acolheu. Por que você não tem essa mesma urgência em ser pai? Qual foi a última vez que você comprou remédio para seu filho? Qual foi a última vez que você tomou conhecimento que seu filho foi no hospital? Qual foi a última vez? Será que eu vou ter que dizer da vergonha que é um pai querer descontar da pensão das filhas um presente que ele deu? Sério? Será que eu vou ter que entrar nesse nível de esfera pessoal para mostrar a não pessoa, não pai que você é? Numa semana você estava ali na Copa do Mundo, né? Lá em Nova York, curtindo as coisas. Aliás, foi um presente, coincidência, né? Você é um homem precavido, você foi para o aeroporto levando passaporte, visto. Aliás, você é um cara super, extremamente precavido. Eu lembro quando você saía para jogar futebol e na sua mochila tinha um monte de... A crise envolvendo a Igreja Casa se arrasta desde as denúncias contra seu fundador e provocou mudanças profundas na estrutura administrativa da instituição. Desde então, a Igreja busca reorganizar sua gestão enquanto enfrenta disputas judiciais e questionamentos públicos. Outro ponto central do processo envolve a Casa Worship, ministério musical que alcançou projeção nacional com milhões de reproduções nas plataformas digitais. Os royalties e demais receitas ligadas às músicas aparecem entre os principais temas da ação proposta por Davi Passamani. Especialistas em direito associativo observam que processos envolvendo entidades religiosas costumam exigir uma análise cuidadosa dos estatutos internos, das atas de assembleias e da documentação contábil antes que o judiciário possa decidir sobre eventuais mudanças na administração. No caso da Igreja Casa, a decisão publicada pela Justiça não representa um julgamento sobre as acusações financeiras apresentadas pelo fundador. Neste momento, o Judiciário limitou-se a analisar o pedido de urgência e a questão da legitimidade processual. Somente após essa etapa, será possível avaliar, caso o processo prossiga, os argumentos apresentados por ambas as partes sobre a gestão financeira da instituição e a destinação das receitas vinculadas à Casa Worship. Enquanto isso, o caso continua despertando amplo interesse entre integrantes do meio evangélico e seguidores da Igreja Casa. Nas redes sociais, o episódio gerou debates sobre governança em instituições religiosas, transparência administrativa e os desafios enfrentados por igrejas que passam por mudanças de liderança. Por ora, a atual diretoria permanece à frente da Igreja Casa, enquanto Davi Passamani busca atender à determinação judicial para manter viva sua ação. Os próximos passos do processo dependerão da documentação que será apresentada dentro do prazo fixado pela Justiça, que decidirá se o caso seguirá para análise do mérito ou será encerrado ainda na fase inicial.